Lenin era mau? Sim, ele era muito mau, pura maldade. A Revolução Russa de 1917 nunca deveria ter acontecido. A razão pela qual aconteceu foi porque um homem, e apenas um homem, insistiu que deveria acontecer. Aquele homem era Vladimir Lenin. Toda a morte, miséria e sofrimento incompreensível que resultaram da criação do primeiro Estado totalitário da história da humanidade não tiveram sido possíveis sem ele. Tentativas de dissociar Lenin dos horrores do comunismo soviético são hipócritas. Primeiro, e ao contrário de seus apologistas, não havia boas intenções por trás da busca insaciável de Lenin pelo poder. Segundo, como esses interesses nunca existiram, era impossível para o sucessor de Lenin, Joseph Stalin, distorcê-los. Stalin acabou de completar o que Lenin começou. Lenin nasceu Vladimir Ilyich Ulyanov em 22 de abril de 1870, em uma pequena cidade às margens do rio Volga. Segundo seu próprio relato, ele teve uma infância feliz. Um aluno brilhante, o jovem Vladimir venceu quase todos os concursos acadêmicos em que participou. Ele parecia destinado a uma carreira de sucesso na área jurídica. Seu futuro tomou um barco arrependido e fatídico quando seu irmão mais velho Alexandre foi pego no fervor anti-czarista que varria a Rússia no final do século XIX. Por sua participação em uma conspiração audaciosa para assassinar o czar, Alexandre foi assassinado em 1887. Muitos especularam que sua execução radicalizou o jovem Vladimir. Seguindo os passos de seu irmão, ele logo se tornou um revolucionário em tempo integral. Nas 3 décadas seguintes, Lenin aprimorou seu ofício, escrevendo panfletos, reunindo apoiadores e agitando por uma revolução marxista. Fugir da polícia secreta do czar, a Ucrânia, era um trabalho de tempo integral. Nisso, Lenin teve sucesso apenas em parte. Em 1897, ele foi exilado para a Sibéria por 3 anos. Felizmente para ele, a segurança era tão frouxa, um erro do qual Lenin aprenderia, que ele conseguiu comandar sua camarilha comunista remotamente. Em 1900, ele se autoexilou na Europa, onde continuou a agitar e organizar. Apesar de todos os seus esforços, ele não chegou a lugar nenhum. A Ucrânia manteve os olhos nele, mas foi um pouco mais do que um pequeno incômodo. E então, em 1914, a Primeira Guerra Mundial estourou. A guerra foi um desastre para a Rússia. Conforme o conflito se arrastava por meses e anos, milhões de soldados mal atendidos morreram na frente de batalha. Outros milhões desertaram. O irremediavelmente incompetente czar Nicolau II assumiu a culpa e em março de 1917 escolheu abdicar. Lenin viu sua chance. Ironicamente, foram os alemães, o inimigo da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que o ajudaram a aproveitá-la. Esperando que Lenin desestabilizasse ainda mais o governo provisório russo e, assim, permitisse que eles, os alemães, lutassem uma guerra de uma frente no Ocidente. Eles o colocaram em um trem especial lacrado e o depositaram em São Petersburgo. O plano alemão funcionou e muito. Em 25 de outubro, em um ato de incrível ousadia, Lenin e seu bando de bolcheviques tomaram o controle do governo provisório. Bolchevique significa um da maioria em russo, mas os rebeldes de Lenin eram tudo menos isso. Não importa. Lenin nunca deixou a verdade atrapalhar seu caminho. Ele prometeu ao povo russo paz, terra e pão. Ele tomou suas terras, não houve paz, e logo não havia pão. Em novembro, cedendo à pressão popular, que ainda fez alguma coisa naquela época, Lenin permitiu uma eleição nacional. Ele sabia que iria perder. Ele estava certo. Os bolcheviques receberam apenas 24% dos votos. Isso, no entanto, não foi um problema para Lenin. Quando a Assembleia Constituinte, o novo parlamento da Rússia, se reuniu em janeiro de 1918 e votou para rejeitar a tomada do governo pelos bolcheviques. Lenin tomou o prédio. O experimento da Rússia com a democracia acabou antes mesmo de começar. Como Lenin governaria? Nunca alguém que mede palavras, ele disse à liderança do partido.
Não podemos esperar chegar a nenhum lugar a menos que recorramos ao terrorismo. Poucos meses depois de assumir o poder, ele criou sua própria polícia secreta, conhecida como Tcheca, uma forma inicial da KGB. Para liderá-la, Lenin nomeou seu confiável companheiro bolchevique Félix Dzerzhinsky, um assassino maniacamente implacável e eficiente. Um protótipo de um tipo de burocrata sem alma que sistemas totalitários nunca parecem carecer. A Ucrânia do czar era ruim, a polícia tcheca de Lenin era 10 vezes pior. Não demorou muito para que a guerra civil estourasse. Uma assembleia heterogênea de partidos de oposição, czaristas e camponeses desencantados estavam de um lado, e os bolcheviques do outro. Os brancos contra os vermelhos. Lenin acolheu o conflito. Ele permitiu qualquer ação para consolidar seu controle. Ele fechou a liberdade de expressão, reunião, imprensa e religião. Ele realizou prisões em massa, realizou julgamentos de fachada e massacrou aldeias inteiras. Ele declarou guerra total aos kulaks, uma palavra que ele aplicou aos fazendeiros proprietários de terras, mas que na verdade se referia a qualquer um de quem Lenin não gostava. Antes que acabasse, centenas de milhares morreram pela utopia marxista. Em 1922, Lenin tinha a Rússia, agora a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, firmemente sob seu controle. Os bolcheviques, os vermelhos, governavam o maior país da Terra. Ordenar assassinato em massa, tortura e terror não custou nada à consciência de Lenin, mas custou ao seu corpo. Em 1922 e 1923, ele sofreu uma série de derrames. Ele morreu em 21 de janeiro de 1924, aos 53 anos. Não houve um bom Lenin. Ele era um monstruoso. Infelizmente para a Rússia e o mundo, outro logo monstruoso tomou seu lugar.